Hello, amigos, tudo bem com vocês? Letícia dá um pira de perto do microfone. Meu nome é Jordana, eu tô do lado de Letícia Chatilda. Oi. Dois avisos. Primeiro, esse é o 13º episódio, né, do livro Temor do Sábio. O segundo é que a Letícia, ela não se comporta bem e aí ela está com uma voz de velha senhora fumante, ou seja, ela está rouca. Então lidem com isso, amigos. Sim, é isso, gente. Minha voz não vai estar no meu ideal. E eu gosto de ler trechos do livro, então vai ficar leituras bem peculiares. Eu não é com essa senhora Letícia, vamos começar os capítulos em si. Letícia, tem mais algum recado ou não? Só que o próximo episódio vai dos capítulos 104 ao 111. E a demora foi por conta da Letícia mesmo. Mentira, a Jordana terminou o resumo nesse dia de hoje. Capítulo 94, sobre pedras e raízes. Então só recapitulando o que aconteceu, o acampamento dos ladrões foram destruídos, eles acharam um mapa que estava onde deveria estar o chefe, que o chefe nunca foi encontrado, e eles encontraram esse mapa que dava as coordenadas mais ou menos do local e do acampamento no momento. Então tá certo, então eles escolheram confiar naquele mapa. E como eles perceberam que poderiam cortar caminho pela floresta até Crosson, e isso economizaria muito tempo, eles decidiram fazer isso. Durante o percurso, o Temp iniciou a verdadeira instrução da Ketan, e isso o coach achava que tinha aprendido já alguma coisa, mas não, ele estava só corrigindo os erros que estavam irritando mais o Temp, porque na verdade no primeiro movimento ele encontrou 18 erros e eram mais de 100 movimentos na Ketan. Então assim, tava uma loucura mesmo, né? E coach também passou a ensinar o Temp a tocar o alaúde, né? Ele mostrava algumas notas, ensinava o nome deles e assim eles percorreram essa estrada. A intenção é que eles chegassem a Crosson na tarde do dia seguinte, mas eles acabaram encontrando um trecho de um pântano horroroso que não estava marcado no mapa e isso atrasou ainda mais a viagem. O sol se punha quando eles finalmente conseguiram sair da terra, sair do pântano, chegar em terra firme, e eles decidiram por unanimidade continuar o percurso à noite. Era uma noite de lua cheia, com uma luminosidade razoável que guiava o caminho entre as árvores. É engraçado que nesse momento Dedan e Resp começam a flertar, né? Uhum. E eles aceitam o flerte um do outro, eles andavam como um casal mesmo. Segundo a descrição, era com ternura e gentileza que eles se interagiam. Exatamente. Aí eles, por fim, aproximam-se de um riacho e se lavam, tira aquele odor fétido de pântano, pelo menos o grosso dele, e colocam roupas quentes. E aí eles ouvem um canto bem ao fundo, mas era um canto. E eles pensam, civilização, seria Brava Penny, seria alguma coisa assim, qualquer que fosse a origem desse canto denotaria civilização. Então eles passam a persegui-lo. Até que, passado um certo tempo, eles percebem que o canto vinha de uma moça sentada numa pedra lisa junto ao lago. E aí o coach fala, eu não acredito em fadas, mas era a Feluriana. Sim. E assim acaba o capítulo. Sim. Nesse trecho, eles vão se perseguindo o rio vai se alargando em um lago, e ela tá no centro do lago. Até nessa hora, quando ele fala que era Feluriana, um pouquinho antes o Martin já até começou a rezar também. Tem algumas coisinhas que eu quero comentar, que eu quero reforçar que era uma noite de lua cheia. Por quê? Nessa mais pra frente, a gente vai descobrir mais ou menos qual que é o papel da lua cheia no nosso mundo
e a noite sem lua no nosso mundo. Então, vamos só frisar esse momento para quando a gente chegar nessa parte, a gente vai retornar aqui rapidinho. Ok. Um trecho, só aproveitando aquela história da Resp sobre o Yax ter roubado a lua, tem um trecho no Nome do Vento, que é quando o Kvold tá tentando refletir sobre matar o Chandriano, né, perseguir o Chandriano, ele fala o seguinte: matar o Chandriano? Matar Lanri? Como eu poderia sequer começar? Teria mais sorte se tentar roubar. Teria mais sorte se tentasse roubar a lua. E, tipo, parece que roubar a lua é uma das coisas mais difíceis que tem. E foi justamente o roubo da lua que gerou tanta intriga que a gente vai ver no final. Então, às vezes, o roubo da lua, quando pensando assim, de trás pra frente, de frente pra trás, é engraçado o Quoth já citar um roubo da lua, sendo que... Sim. É isso. Vocês entenderam? Capítulo 95, Perseguição. Então tava lá cantando a Feluriana numa língua desconhecida, que eu não vou recitar, pois vai ser uma perda de tempo. Letícia, você quer recitar? Não, eu quero. É claro que eu não vou cantar, né? Mas assim, vou recitar. Caelanion Lurial, de Mai Felanua, Creata tu Ciar, tu Alarandi, Direla Amauen, Loesi en Delian, Tunia von Vorhulan, Felúria Tai. A todos os encantados que estão ouvindo, me desculpem. Sério, foi bem ruimzinho mesmo. Então, alguns pontos. Tá tudo em letra minúscula, que a gente vai perceber que a Feluriana só conversa em letra minúscula. Algumas coisas. Ciar, ela fala Ciar mais pra frente. Quando o Kvold faz a simpatia lá na frente. Pra acender a luz. Isso, pra acender a luz, ela fala Ciar Nalhas. Que é tipo, para com isso, menino. É tipo isso. E a Mauen, quando lembra do Mael? Lá no Sim. final, que ele começa a falar uma língua super estranha pro Kvold, Uhum. ele fala o seguinte: Tetauren Sir Loet Amauen. Ele pergunta alguma coisa e responde Amauen. Então, assim, a gente começa a descobrir que talvez, não sei, será que o que ele estava conversando era uma linguagem dos encantados? Sei lá. Parece, né? Enfim, era isso. E aí ele fala o seguinte, quando eles escutaram, ele diz o seguinte: a melodia era a mesma que Dedan havia entoado em sua história. Não entendi uma só palavra, exceto o nome dela no último verso. Ainda assim senti sua atração, inexplicável e insistente, como se uma mão invisível houvesse tocado meu peito e tentasse puxar-me para a clareira pelo coração. Exatamente. E ele, assim que cantou, sentiu tal atração. E parecia que não era só ele. Parecia que eram todos. Sim, só que cada um expressou de um jeito, né? Martin ficou super temeroso, Tempe imóvel, Dedan rígido e de rosto contraído. E aí tem uma frase que... Lê essa frase aí. Jordana é muito boa. Essa daqui, uma lucidez. Tá. Aí ele tava pensando, meu Deus, é a Feluriana, meu Deus, é a Feluriana. E aí ele vem um lapso de, entre aspas, lucidez, que pra mim não tem nada a ver com lucidez. Foi arriscado, né? Sim. Uma lucidez repentina invadiu meu pensamento. Do que eu tinha medo? De um conto de fadas? Havia magia ali, magia de verdade. Se perdesse a oportunidade, eu jamais me perdoaria. Eu ia ser um... Aí ele continua. Eu ia ser um supersticioso assustado? Eu era um arcano, eu era um lambeador. Eu era filho do Zedenaru. Ele não queria se equiparar aos seus colegas mercenários supersticiosos. Ele queria, de fato, entrar naquela encrenca. E aí ele pula até a clareira, onde estava a Feluriana, e diz: vejo vocês na Brava Penny em 3 dias. Persegue a Feluriana. O Dedan decide ir só porque ele leva uma tijolada, sei lá o que é, uma pedrada na cabeça da Resp. E eu achei muito injusto da Resp não ser atraída pela Feluriana, pelo amor de Deus. E aí ele persegue a Feluriana e eles se enroscam, o resto é história, né, gente? O resto é história. Sim, algumas coisas. Então, quando ele decide perseguir a Feluriana, ela se aproveita e faz com que ele continue perseguindo. Então, ela sai correndo, né? Vegetação adentro. Uma vaga lembrança de árvores, cheiro de terra, pedras cinzentas ao luar. Pedras cinzentas. Pode ser que seja falando daquelas... Oh, meu Deus, como chama? Cinzas. Aquelas que os pais que os Edenaru paravam. Como é que chama? Marco do percurso.
São marcos do percurso. São marcos do percurso. São pedras cinzentas, né? Uhum. Será que seria tipo um portal? Monólitos cinzentos. Monólitos cinzentos. Será que isso seria tipo um portal? Entendeu? Não Tipo sei. assim, porque mais pra frente ela vai falar que existem muitas Muitos portas portais. semicerradas que dependente de onde a lua estiver, geralmente cheia, ou Sim. então sem lua, elas são abertas nesses dias. Ou então uma coisa, olhando de frente pra trás novamente, pegando aquele trecho que ela tá explicando sobre a lua e sobre a conexão que a lua faz entre o mundo dos mortais e o mundo dos encantados, eu percebo que o Quoth deu sorte, né? De ter entrado no mundo dos encantados numa lua cheia e não numa noite sem lua. Porque ela diz pra ele que quando eles entram numa noite sem lua, eles não voltam mais, porque é um território desconhecido, então é fácil pra eles se afogarem. Até tem um trecho isso mais pra frente. Sim. Então ele deu sorte. Então ele foi desumilde, né, como a gente fala. Ele achou que ele era o arcano, o fodástico e só teve sorte ali. Teve um Sim. dedo de sorte. E aí nada mais é do que a Feluriana entrou no mundo dos mortais, E arrastou o apareceu Colt pra com ela. eles e agora ela tá correndo dele pra que ele persiga ela até a Terra dos Encantados. Exatamente. Capítulo 96, o fogo em si. Então, o Colt acorda, vê... É porque eles têm um momento deles lá, né, Jordana? Ele acorda após... Eu sei, eu já falei isso, eu já dei a entender, eles fizeram sexo. Eu nem prestei atenção. Você geralmente não presta atenção no que eu falo, né, amiga? Mentira! Então lá, eles se enroscaram... Isso é uma mentira, pessoal. É verdade, a gente sabe. Então eles se enroscaram lá, fizeram sexo, o moço desvirginou lá, aquela coisa estranha, aquela coisa que sexy e tal. A Letícia tá fechando os olhos, me reprovando. E aí, capítulo 96, o fogo em si. Então ele acorda, né? Pillow Talk. Acorda e vê as árvores. Ai, gente, deixa eu fazer um parênteses. Eu falei com a Letícia que se um dia a gente tiver dinheiro e quiser investir no ramo, a gente vai criar um motel chamado Feluriana. Essa foi a única piada que eu fiz pra ela que ela me permitiu falar no episódio. Ok, então ele acorda, vê árvores, vê o céu crepuscular, que a gente depois vai ver que naquele canto é eternamente crepuscular. Almofadas de seda espalhadas e uma feluriana de boas adormecida, nua. Em todos os lugares que eu tivera, só havia uma mulher equiparável a ela. Ai, gente, o coach às vezes chonadão na Dena me dá uma preguiça. Não dá pra você também. Não, você é o almoço, coitado. E aí ele começou a ter uma inquietação na mente que ele afastava às vezes como se fosse uma mosca, mas isso ainda continuava a perturbá-lo. E aí... esse pensamento depois veio à tona na sua consciência que foi: eu iria enlouquecer ou morrer. Sim. Pra mim, esse foi o único momento de lucidez que ele teve, porque aquele lapso de lucidez que ele tinha que vivenciar aquela magia foi meio louco. Peraí que a Dorinha ou a Frida estão querendo entrar. Continua, Letícia. Que são as cachorrinhas da Jordana. Então, gente, quando ele estava observando a Feluriana dormir, ele nota que ela tinha nos olhos borboletas. É a Frida. Depois um dia eu vou tirar a foto da Frida e colocar no Twitter pra vocês verem. A Frida é maiorzinha que a Dorinha. Enfim, aí, quando o Kvold teve essa ideia, ele diz que a ideia forçou passagem sobre sua consciência. E ele pensa o seguinte: tive um momento de límpida e perfeita lucidez, como se subisse à tona para respirar, e fechei depressa os olhos procurando descer até o coração de pedra. E ele não conseguiu a primeiro momento. E aí ele começa a futricar todos os pensamentos, todas as histórias da Feluriana, e ele lembrou. Agora elas querem sair do quarto. E ele lembrou que todos os homens das histórias, eles ou morriam, nunca voltavam, ou eles morriam, voltavam para o mundo dos mortais, mas ou eles morriam de loucura. Então ele pensou, os homens que vêm para cá, eles morrem ou de esgotamento físico, ou de loucura. E tem uma frase muito boa que é:
Contemplei brevemente a ideia de que poderia estar louco sem saber. Em seguida, considerei a possibilidade de sempre ter sido louco. Reconheci que esta era mais provável que a ideia anterior e tirei as duas da cabeça. Eu tô lendo no momento alienista, eu achei isso muito alienista. Sério? Do Machado. Caramba. Enfim, aí a Feluriana acorda. Sim, e todo esse momento de pensamento dele, ele estava com os olhos fechados, Ela. para que ela ele e ela, Ah, sim. para que ele não se distraísse com a beleza dela, porque ela Sim. naturalmente o atraía. E quando ele abre os olhos, ela também está com os olhos abertos e encarando ele. Uhum. Então, quando ela acorda. Ah, engraçado que ele fala assim: ele tenta se afundar no coração de pedra, que nem a Letícia falou, e ele tenta ignorar o corpo de Feluriana, que lhe causava uma grande atração, e um pedaço falastrando seu cérebro que compunha versos rimados. Verdade. E aí a Feluriana acorda, né? E aí ela vai e pergunta: por que tão quieto, amor flamejante? Eu o saciei? E aí deu pra perceber que ele não suprimiu muito bem essa parte do cérebro falastrona que compunha versos, né? Ele vai e responde: saciado nunca. Ainda que. Gente, eu coloquei esse trecho aqui justamente pra gente ler com um pouco de malícia do teor sexual, pra vocês verem o tanto que esses próximos capítulos são assim. Letícia, eu não tô nem aí pra você que tá com vergonha de mim. Saciado nunca. Ainda que imerso em você, ainda que imerso em você, o girar de sua cabeça é como uma canção, uma centelha, como um sopro que me infla e atiça em chamas um fogo que nada pode senão fazer rugir o seu nome. Gente do céu! Isso daqui, ó, coloca 50 tons de cinza no chinelo. Você nem leu. Não li não, mas... Tem um trecho que é o trecho que dá o nome ao capítulo, né? Que ele fala: ela me observava. Se era linda em repouso, era duplamente bela quando desperta. Adormecida era uma pintura de fogo. Sim. Do fogo. Acordada era o fogo em si. Sim, e aí a Feluriana, nesse momento que a Letícia me cortou, que ele falou isso pra ela vai e responde: um poeta, será que minha chama é um poeta doce? Ele canta? Por quê? Porque ela viu que o alaúde estava atrás dele. E assim, ela pede para que ele cante mesmo, né? E aí ele meio que começa a ter um pouco de dó dela, né? Porque ele pensa: caramba, essa mulher é mais velha que o céu. Ela só tem de alvo fácil, assim, de presa, alguns lavradores, alguns mercenários que não podem, se não oferecer um eu acho pouco. que nos milênios que ela viveu, ela já deve ter experimentado de tudo. Não, sim, mas foi o que o coach falou. Mas o que acontece é que Mas nem todos têm a mente pra sim, suportar aquilo por muito tempo, às vezes até pra exatamente. conseguir entretê-la, né? Sim, aí é isso que ela tem de isca nos últimos tempos, né? É isso que a entretém por uns Jordana, últimos tempos. mas Aí ele ele fala: apiedei-me dela. Ela é solitária, de solidão, sim, eu entendi. sim. Tem, antes dele, só uma coisa que eu acho muito importante são as descrições que ele faz da Feluriana. Então ele descreve que os olhos dela não tinham nenhuma parte branca e eram de um azul crepuscular. E a voz, ele descreve a voz de um jeito muito bom. Mas apesar da estranha suavidade, desceu-me pela espinha, fazendo com que me sentisse como um gato que alguém houvesse acabado de alisar até a ponta da cauda. E aí ele continua. Eu só ouvira uma pessoa, cuja voz se assemelhava a essa, Elodin. Em raras ocasiões, a voz dele enchia o ar como se o próprio mundo estivesse ouvindo. Era o silêncio que antecede um súbito aguaceiro de verão. E aí ele continua: aquilo era magia, mas não se assemelhava em nada ao que eu conhecia. Não era simpatia nem siglística. Feluriana enlouquecia os homens de desejo, do mesmo modo que meu corpo exalava calor. Era algo natural, mas que ela sabia controlar. E aí ela vê o alaúde. Uhum. E aí ele começa a tocar música pra ela. E aí, inclusive, foi um trecho que a Letícia postou. Ah, gente, um parêntese, eu comecei a postar agora no Twitter. Graças a Deus. Os melhores posts são os meus. Mentira! Aí, o que aconteceu? Ele começou a tocar diversas músicas. E ele falou que ele sabia ler muito bem o público dele. Tal como seu pai ensinara. Então, ele percebeu que para uma mulher que era o próprio evento, assim, a própria magia,
contar de feitos magníficos em canções, isso era meio blasé para ela. O que tinha que ser contado mesmo era de pessoas normais, que era uma coisa que para ela era novidade, né? Uhum. Então ele cantou diversas músicas por horas e horas, e ela sempre muito felizinha, e enquanto ele cantava, ele sentiu arrefecer um pouco a atração que ela sentia, que ele sentia por ela. Porque parecia que ela estava um pouco no stand-by, assim, sabe? Um pouco, tipo, na defensiva, descansando. Então ela não estava usando esse poder para encantá-lo naquele momento, porque ela sabia muito bem que isso era uma dominação sobre ele mesmo, né? Que era o jeito que ela conseguia dominar ele. E ele, ao longo da música, ele foi cantando, ele cantou até por algumas horas, ele começou a sentir os efeitos da magia dela arrefecer sobre ele. Eu sei que foi isso que você falou, mas eu tô continuando mostrando que foi a música que ajudou ele também. Ah, sim. E foi justamente nessa hora que ele cantou por horas, ele termina falando o seguinte: Lamento, mas parece que está ficando tarde. Preciso andar depressa se quiser encontrar. E de repente ela muda, ela sai do stand-by, igual a Jordana falou. E aí, olha só a descrição. Minha mente entorpeceu-se tão rápido quanto se me houvessem golpeado a cabeça. Senti a paixão feroz e insaciável. E aí ele fala que ele ficou preso pelas pontas dos dedos à ideia da própria identidade. E ele percebeu, a Feluriana era raivosa e terrível. Ninguém jamais deixava Feluriana. Exatamente. Deixa eu ver. Continua aí que eu tô perdida. E aí começa o capítulo 97, Sangue e Arruda. E esse capítulo é muito bom, porque é um capítulo em que a gente vai ver retornar por um trauma, e às vezes é justamente um trauma que vai fazer com que o Kvothe acorde sua mente adormecida. Sim. A sua mente mais primitiva, né? Então, Primitiva, porém, ao mesmo tempo evoluída, sei lá. sim. Ele desbloqueia mesmo a mente dele, né? Por um momento, pelo menos, né? Sim. Aí ele sentiu seu controle derreter-se. Ele se lançou contra as grades de uma cela intangível, começando a flertar com o luar e o desejo, segundo ele. É engraçado que isso, às vezes, o Feluriano é colocado como lugar de lua, algumas vezes nessas descrições, né? Sim. Mas, então tá certo. Então, até um certo momento que ele não sentia que não ia conseguir segurar mais, algo na mente de Colt se rompeu. Como se fosse, de fato, um estalo de 4 anos da sua vida desaparecendo. Era como se fosse um flashback mesmo, de uma memória que ele teve de quando ele era garoto em Tarbean. Ele nunca tinha contado isso pra gente. Ele tinha contado uma história parecida que ele tinha presenciado com outro garoto, mas nunca tinha falado sobre ele mesmo. Aquela cena do garoto a uma das coisas que fez ele ser quem ele era, né? Sim. Talvez o fato dele não ter agido naquela situação com aquele menino gerasse uma questão muito grande interior pra ele, que fizesse com que ele fosse quem ele era lá na pousada Marco do Percurso, né? Sim. Que é uma parte bem Meio difícil, intensa. bem intensa. Eu vou falar de maneira resumida o que aconteceu. A Letícia fala em termos bonitinhos, se ela quiser falar depois, tá certo? Basicamente aconteceu. 3 garotos mais velhos e mais altos que ele o seguraram, contiveram. Um desses garotos estava segurando uma faca, deu uma punhalada, eu acho que foi perto das suas costelas, e começaram a rasgar as roupas do coach. E pareceu muito, na verdade, que eles começaram a abusar sexualmente dele. E aí, isso fez com que Colt se tornasse tanto um animal raivoso e inconsequente, assim, para defender sua própria vida, que ele pegou uma pedra, mesmo quebrando o próprio braço, ele golpeou a perna de um, bateu a pedra na cabeça de outro, parece que ele matou mesmo um dos meninos, o outro saiu correndo e o outro ficou todo com a perna quebrada, assim. Mais ou menos isso foi o que aconteceu. Isso fez com que tivesse um clique nele para ele virar aquele animal selvagem novamente, para proteger a própria vida mesmo. Ele, inclusive, fala o seguinte: dentro de mim se instalou uma quietude tensa, o tipo de silêncio que antecede o trovão. Senti que o ar começava a se cristalizar a meu redor. A mente adormecida percebeu parte de mim, de um jeito vago. Ela já não dorme,
pensei e sorri. E é engraçado que um dos poderes da Feluriana fez com que o coach perdesse completamente sua identidade. E nesse momento, fica muito claro para coach quem ele é, sua identidade plena, assim. E isso faz parte também, eu acho que de se perceber e de acordar essa mente adormecida. Sim. Não, eu concordo com o que você falou. É. Ele... Quer Não, que eu pode continue? falar. Então tá certo. E aí, nesse momento, ele encontra o olhar da Feluriana. Cara, a primeira vez que eu li essa parte, eu passei completamente despercebido que talvez esteja acontecendo Ah, aqui. não, espera, deixa eu ver, falar isso aqui, então. Uhum, tá bom. Quando ele sente isso, ele sente algo despertar dentro dele, junto com essa memória, ele descreve o seguinte: desapaixonado, recolhi os pedaços da minha mente e os juntei. E então Wolf se ergue diante de Feluriana e ele diz que a única vez que ele estava inteiramente desperto era aquela. Uhum. A mente adormecida percebeu parte de mim, de um jeito vago. Ela já não dorme. Pensei e sorri. E eu quero pensar, relembrar a primeira vez que ele nomeou o vento, que foi justamente depois que quebraram o alaúde dele, que o Ambrose quebrou o alaúde dele, e ele também voltou a Tarbean. Então, também foi por um gatilho de algo bastante internalizado dele, de bastante Dor. duro, de dor, exatamente. E o que a Feluriana estava fazendo com ele se assemelhou muito com o que os meninos fizeram, mesmo que ela seja, né, a deusa dos homens lá, mesmo que não seja tão explícito e cruel às vezes como foi, mas ele sentiu que ele estava perdendo a mente dele e que ele era o único, que ele falou que assim, ele já perdeu muitas coisas, mas a própria mente foi a única coisa que restava de posse para ele, sabe? Uhum. Enfim, é isso, pode continuar. Tá certo. Só pra falar que você repetiu um trecho que eu falei, mas tudo bem. Então, ele vai e encontra o olhar da Feluriana nesse momento. E a compreende até a medula dos ossos. Primeiro ele compreende até as solas dos pés. Uhum. Que ele entende? Que ela era um dos encantados, que não se preocupava com certo ou errado, era uma criatura de desejo puro, antiga, inocente, poderosa e orgulhosa. Encontrou o olhar de Feluriana e o mundo ficou lento e preguiçoso. E esse momento passou. E depois ele olhou para ela por uma segunda vez. Os olhos continuavam crepusculares e assim, ele compreendeu ela até a medula dos ossos. Seus olhos eram uma frase musical claramente escrita. Minha mente encheu-se da súbita canção de Feluriana, respirei fundo e a entoei em 4 notas ásperas. E nesse momento, quando ele entoa essas 4 frases, essas 4 notas ásperas, a Feluriana ela impertiga o tronco, ou seja, ela sofreu de algum modo um efeito de Kvothe, que o Kvothe fez sobre ela. E quando e aí nesse momento é uma coisa muito interessante que a gente vai perceber, que é um embate entre duas pessoas que estão sofrendo e tentando fazer, oh meu Deus, influenciar e sofrer influência da magia um do outro, entendeu? Então, você vai ver que a Feluriana tenta reagir à magia dele também. Tanto é que quando ela reage, ele fala que as trevas bruxulearam na fimbre da minha visão. Provei gosto de sangue e arruda, que é o nome do capítulo, né? E aí ela se põe de pé. E enquanto ela se aproximava de Kvothe, ela começa a o seduzir de novo. Tocando e o olhando. E aí ele fala que ela fitou ele de novo nos olhos e ali, no crepúsculo, estava escrito que ele reviu as 4 claras notas de frase musical e que ele as cantou em voz alta. E aí a sua mente ficou clara novamente. Ele cantou de novo, carregado de ódio, e dureza do ferro, né? É engraçado porque a gente sabe que o ferro é uma das coisas que faz mal aos encantados. E ao som delas, sentiu o poder de Feluriana se abalar. Você quer continuar? Pode continuar. Então, o que basicamente parece que está acontecendo, que eu e a Letícia estava conversando, que ele começa a exercer um poder sobre a Feluriana, que é como se ele captasse a essência dela e pudesse controlar.
Onde é que a gente já ouviu falar isso? Nomeação. Parece que ele a nomeia, a gente não tem ideia se essa é mesmo o mesmo tipo de magia ou se é uma magia do canto, mas parece que algum poder sobre ela com certeza é exercido, Exatamente. né? Pode continuar. E aí foi o momento que ele correu os olhos em volta e viu o vento. Viu o próprio vento em sua eterna mutação. Agora essa parte eu vou ler, tá bom, gente? Uhum. Proferi um nome, mexi as mãos e trancei meu sopro diáfano. A trama se inflou, tragou Feluriana, depois explodiu numa chama prateada que a aprisionou com firmeza dentro de seu nome imutável. Naquele instante, eu soube que poderia matá-la. E essa ideia lhe causou uma certa repulsa. Por Uhum. quê? Ele pensou o seguinte: matá-la seria destruir algo estranho e maravilhoso. Um mundo sem Feluriana seria um mundo mais pobre. Seria como quebrar o alaúde de Ilian. Uhum. Mas ele também, ao mesmo tempo, queria proteger sua segurança e a sua sanidade. Ele então falou e o vento a desceu. Fiz um gesto de quem corta e a chama prateada que antes fora meu sopro transformou-se em 3 notas de uma melodia quebrada e foi tocar entre as árvores. Olha essa frase, gente. Minha força flutuava sobre minha fronte como uma estrela branca. Uhum. E aí ele começou a sentir esse poder dele se esmaecer. E o coração dele se apertou, porque ele estava como se fosse vivendo um luto enquanto ele perdia esses poderes, bem parecido quando ele sofreu com a morte dos pais. E aí ele sentiu que a força de Feluriana ia retornando, ele tentou se agarrar à mente adormecida dele, mas ele descreve o seguinte: mas sumiu. Baixei a cabeça, metade por tristeza, metade para esconder as lágrimas. E assim acaba o capítulo. Sim. Eu queria fazer uma reflexão com vocês agora, que a gente terminou o capítulo, porque eu estava esperando começar a reflexão primeiro, antes de terminar o capítulo primeiro, antes de começar a reflexão. No Nome do Vento, na história de Scarpe, na criação dos Amir e dos Anjos de Telu, Scarpe conta a história do momento em que os anjos, Aleph meio que os abençoa, né? E ele dá certas características para os anjos. Eu vou ler esse trecho. Aproximaram-se de Aleph e ele os tocou. Tocou-lhes as mãos, os olhos e o coração. Na última vez que os tocou, houve dor, e de suas costas brotaram asas, para que eles pudessem ir aonde quisessem. Asas de fogo e sombra. Asas de ferro e cristal, asas de pedra e sangue. Então Aleph pronunciou seus nomes plenos e eles foram circundados por um fogo branco. O fogo bailou por suas asas e eles se tornaram ágeis. O fogo cintilou em seus olhos e eles enxergaram as profundezas do coração dos homens. O fogo lhes encheu a boca e eles entoaram canções de poder. Depois, o fogo se instalou em sua testa como uma estrela de prata, e eles se tornaram a um tempo justos e sábios, e terríveis de contemplar. E então o fogo os consumiu e eles desapareceram para sempre da visão dos mortais. Ninguém, senão os mais poderosos, é capaz de vê-los, mesmo assim com grande dificuldade e correndo enorme perigo. Eles distribuem a justiça no mundo e Telu é o maior de todos. E nesse trecho, tem um trecho, quando o Quoth está em Tarbean e ele está delirando de frio, que naquele capítulo da Semana do Luto Fechado, que ele é salvo justamente por o cara vestido de Encanes, ele delira e no delírio dele ele vê asas de fogo e sombra. Foi o primeiro paralelo que a gente viu de Quoth com os anjos de Telu. E talvez eu ouso dizer que surgiu aqui um segundo e talvez um terceiro paralelo nesse trecho da Feluriana. O segundo, quer dizer, nesse trecho, é a estrela. Enquanto a estrela na história de Scarpe é uma estrela prateada na testa dos anjos de Telu, surgiu uma estrela branca na testa de Quoth. O que isso significa? Eu não sei, mas é um paralelo que existe, eu achei importante comentar. E a terceira coisa é que, igual a Jordana falou, a gente não sabe se o que ele viu na Feluriana, que foram as 4 notas que ele cantou, pode ter sido uma nomeação. Mas eu quero deixar esse parêntese que talvez vai que pode ser uma canção de poder, que é tipo
que a gente sabe que a música é um tipo de magia. O Patrick já falou que a música é uma magia. A gente não sabe como que ela se torna uma magia, se toda música se existem músicas diferentes, enfim. Mas deu uma sensação pra mim que o que o Kvoth fez pode ser uma nomeação? Pode, mas também pode ter sido ele ter cantado uma canção de poder, que exerceu o poder em Feluriana. Até porque a gente vai ver mais pra frente, quando ele reflete sobre esse momento com ela, ele não sabe ao certo qual magia ele utilizou. E quando ele nomeia o vento, ele sabe exatamente que ele está falando o nome do vento, que ele está nomeando o vento. Então é diferente as duas situações. Uma, ele tem clareza de que ele está nomeando o vento, mas é igual a Jordana falou, poxa, ele já nomeou antes, às vezes é por conta disso, ele nunca nomeou a Feluriana. Então a gente não sabe, mas eu deixei, acho que é importante a gente deixar esse momento aqui de paralelos entre o Kvoth e os Anjos de Telu, sendo que a gente já tem paralelos, por exemplo, do Kvoth com o Grande Taborlin. Mas agora eu acho importante a gente criar esses outros paralelos, certo? É isso. Sim. Capítulo 98, então, o Lai de Feluriana. Que, pelo contexto que a gente infere que seja um hino à Feluriana, a canção à Feluriana, alguma coisa nesse sentido. Então, passado um longo tempo, até que ele pudesse se recobrar e também que as suas lágrimas parassem de cair, né? Ele consegue erguer os olhos. E no ar, ele percebe uma hesitação, assim. Ele pega seu alaúde e aperta contra o peito, como se fosse uma reação quase que instintiva mesmo. E ele começa a tocar algumas notas. Ele começa a tocar uma nota que para ele soaria como triste, como a palavra triste mesmo no alaúde. Depois ele começa a tocar uma música que ele compôs na época que seus pais foram mortos, que é sentado à beira da água relembrando. E ele toca por mais um tempo. E aí, quando ele se depara novamente com a Feluriana, até a Feluriana tá chorando, assim, né? E aí ela pergunta: o terno poeta tem um nome? Aí ele responde: Kvoth. E aí ela fala: parece um trinado de pássaro. E é engraçado que a partir daí a gente vai perceber que ela começa a fazer diversos paralelos de Coach com pássaros, corujas, o que não deixa da gente pensar, por exemplo, que tem alguma relação com, né, As asas dos Amir, você fala? Também, mas na verdade nem tinha pensado sobre isso, parabéns. Eu tava pensando mesmo na casa dos Calantos. Ah, é mesmo. Sim, Calantes. Calantes, Mas eu não sei, continuemos. É uma boa, inclusive, também. Aí o coach vai cantando as suas músicas, só que a gente percebe que ele tem uma estratégia por trás. Ele começa a tocar umas boas músicas, depois umas músicas ruins, depois umas músicas ruins que ele faz questão de se tornarem elas piores. E aí ela vai ficando meio assim, tipo, meio boladinha, né? Tipo, meio decepcionada, progressivamente, mas decepcionada. Aí que ele lança a nova dele, que ele diz assim: olha, posso dedicar uma música a você? Essa música é de minha autoria, chama O Lai de Feluriana. Aí ela fica, né, honradíssima com isso e começa a cantar. Você vai querer recitar a música toda ou posso só falar a parte que ela fica puta da vida? Pode. Ela fala, ele tem um trecho que ele fala que a sua perícia no amor é bastante e agradável, que seu toque é mais valioso que a prata. Ela fica irritadíssima com isso. Ela fala assim, gente, como assim? Eu sou a melhor no que eu faço e eu sei disso, basicamente. Ela até fala, sou feluriana, e quando ela diz sou feluriana, é a primeira vez que a gente vê a letra maiúscula, né? Ela usa pra si mesma. Sim, e aí o coach meio sem graça tenta explicar, poxa, mas aqui isso é a primeira vez que eu faço isso. Aí ela fala, isso o quê? Aí ele aponta pro rumo dos travesseiros, né, e fala, isso, né? Então, tipo assim, tá falando de sexo, galera. Aí fala assim, então eu não tenho parâmetros, né? Então, como é que eu vou saber se você é melhor nisso, sendo que é a primeira vez que eu vivo isso? E aí ele fala, mas ela fala assim, não, então refaça a canção, alguma coisa desse sentido. Eu falo assim, não, mas como é que eu vou poder refazer essa canção, né, se eu não tenho parâmetros? Para refazê-la, eu tenho que ter outras vivências, né? E é uma pena, porque essa música seria cantada nos próximos 1000 anos.
E aí a Feluriana pensa assim e fala: Não, então tá, então vamos fazer o seguinte: você termina de compor essa música. Depois você volta para cantá-la para mim. Ou seja, tudo isso, na verdade, todo esse jogo foi para que ele conseguisse a euforia dele, para que ele conseguisse a sua saída para o mundo dos encantados e depois ele promete para ela que ele voltaria para ela com a música composta e com essas vivências outras para ter, né, esse parâmetro para elogiá-la. Exatamente. É isso. Ah, é? Ah, tá. Aí, ah, é? Então é isso, né? Ela concorda e tal. E basicamente isso. É É isso esse que o capítulo. acaba o capítulo 98, começa o Então, 99. é isso. O capítulo 98 é basicamente o Light Feluriana salvando ele. Exatamente. Então, capítulo 99, um tipo diferente de magia. A música, né, gente? Tô brincando. Não, e aí ele começa falando o seguinte aqui, sobre a sua reputação. Ah, sim. De que grande parte da nossa reputação que ele tinha no território da universidade, Muitas muitas delas. delas foram baseadas nas coisas que ele contou de si, né? Então, coisas que nem eram verdadeiras. Ou algumas coisas, tipo, tinham umas semi-verdades, mas aquilo que ele estava vivendo era uma história de verdade. Era uma história, inclusive, digna do Grande Taborlim. Eu só quero deixar uma coisa que é uma mentira tão mentirosa, mas sabe aquelas mentiras mentirosas que você fala assim, será que tem um fundo de verdade? Ou, sei lá, por suposição. Às vezes o Volt chutou uma história e foi verdadeira. Olha essa história que ele criou. Aos 3 dias de nascido, fora pendurado por minha mãe numa sorveira brava, dentro de um cesto, à luz da lua cheia. Nessa noite, uma fada lançara sobre mim um poderoso encanto para me manter sempre em segurança, e isso fazia meus olhos passarem de azul ao verde folhagem. Sorveira brava é justamente a madeira que eles usaram para queimar o Israel, do nome do vento. E aí, enfim, ele acordou com Feluriana com esses pensamentos sobre reputação. Então ele falando o seguinte, e aí ele começou a Perdão, gente. O trecho é o seguinte: contemplando por entre as árvores o céu crepuscular, percebi que não reconhecia as estrelas. Eram mais brilhantes do que as do céu mortal, com desenhos desconhecidos. Sim. Aí ele acorda, né, depois dessa divagação sobre sua própria reputação, se lava, masca algumas folhas, leva uma violeta da cor dos olhos de Feluriana para ela e ela a come. E aí coach vai e começa a perguntar para ela: Ah, então, você podia me fazer uns ensinamentos, né? Porque ele sabia que ela era uma encantada, a primeira encantada que ele entra em contato e ele sabe que ela era antiga, então ela poderia saber de muitas histórias. Só que ela leva pelo outro lado. Aí ela fala: Meigo, tolinho, acaso já não comecei? Então eles partem para as próximas lições. Só que as lições não são propriamente de magia, mas são as artes do amor. E tem cada nome engraçado. Nossa, muitos. Só os nomes peculiares. A gente fica pensando, que é isso? Né? Aí fica a cargo da nossa imaginação pensar, mas eu não, né? Outra parte desse mesmo capítulo é que Coach tenta novamente perguntá-la sobre coisas da magia. Só que as respostas eram pouco esclarecedoras, porque para ela a magia era tão natural quanto respirar. Então, não era muito ajudativo, assim, se é que essa palavra existe. Mas eles faziam diversas coisas, não eram só de amor que eles passavam um tempo. Eles nadavam, comiam e passavam, na verdade, grande parte do tempo contando histórias. Infelizmente, Feluriana não era uma mina de informação que ele havia esperado. Ela conhecia, inclusive, a história dos Amir, só que a história que ela conhecia era de milênios de idade. Quando o coach, por exemplo, perguntou sobre os Amir mais recente, ela disse: Nunca houve nenhum Amir humano. Esses de que você fala parecem crianças vestindo a roupa dos pais. E aí tem aquela teoria que a Letícia já postou no Twitter, que é a teoria da roupa dos pais. Você vai falar um pouco sobre ela ou não? Uhum. Essa teoria eu vi no Reddit e
É uma teoria que é o seguinte, lembra quando eu falei pra vocês, olha, vocês não vão saber direito o que eu tô falando, mas grava essa parte. A parte era no capítulo do marionetista. Quando o marionetista tava... Começando. Quando eles estavam entrando na sala do marionetista, ele estava com uma capa e ele estava todo querendo encenar alguma coisa. E o Kvolt observa o seguinte, que ele estava parecendo uma pessoa que estava brincando com a roupa dos pais. E aí, vários capítulos depois, Feluriana fala isso. A teoria do Reddit é: isso não apareceu por acaso. Será que o marionetista é alguém que quer ser um Amir, mas não é um Amir verdadeiro? Será que ele tem algum tipo de relação com os Amir, mas não com os Amir que a Feluriana conhece, que é esses Amir milenares, muito antes de qualquer registro histórico que ele poderia imaginar existir no mundo deles, né? E aí o Kvolt pergunta do Chandriano. Uhum. E a resposta de Feluriana é: não falarei do 7. E aí ele começa a levar isso no tom de brincadeira, tenta seduzir a Feluriana, e a Feluriana imediatamente o interrompe e fala o seguinte: meu doce amor, se me perguntar sobre o 7 neste lugar, eu o expulsarei daqui. Não importa que o faça de modo firme ou gentil, franco ou dissimulado. Se você tentar, eu o açoitarei daqui com um chicote de espinhos e cobras. Farei com que ande à minha frente, ensanguentado e choroso, e não pararei enquanto você não estiver morto ou não fugir da terra dos encantados. Ou seja, né? Sim. É engraçado que parece, às vezes, as respostas que o Bash ou então que o coach dá em certos momentos para os outros, né? Aquelas ameaças super estranhas. E eu quero falar. Quando ela jura. Ah, tá, continua. Só pra terminar, quando ela fala, juro, eu não estou brincando. Eu o juro por minha flor e pela lua em eterno movimento. Juro pelo sal, pela terra e pelo céu. Juro por este canto e este riso, pelo som do meu próprio nome. Quando ela fala juro pelo sal, a gente vai perceber que sal parece ser um ponto delicado para os encantados, ou delicado ou importante mesmo. Primeiro que ela não ia jurar pelo sal à toa. O sal deve ter alguma coisa importante para ser jurado. Outra coisa, quando eles estão lá na frente no lago, ela está explicando a lua para ele brinca que os peixes gostaram do sal da pele dele. E ela fica extremamente ofendida. E mais pra frente no livro a gente vai ter outra coisa com sal, que vai, tipo, por que será que os encantados têm essa parada com o sal? Não sei, mas também achei importante falar. Ok. Aí a Feluriana mostra-se, na verdade, mais disposta a falar sobre o próprio reino dos encantados, sobre as famílias, as querelas, as tretas de maneira geral. E aí o que ele tentava a princípio interromper, né, tentando entender tudo, mas isso deixava a Feluriana até um pouco irritada, então ele só realmente ouviu e deixava ver se conseguia entender alguma coisa, algumas mil informações sobre os encantados que ele diz. Mas tudo isso que ele ouviu dos encantados fez com que ele chegasse a uma conclusão. Os encantados não são como nós. Podem se parecer fisicamente e falar nossa mesma língua, mas isso são apenas aparências. Uma comparação simplista seria comparar os mortais e os encantados como lobos e cães, mas a diferença entre eles era ainda mais profunda. Era como comparar a água com álcool. Eles, no mesmo recipiente, pareciam iguais, mas se portavam de modos completamente diferentes, porque são profunda e fundamentalmente desiguais. Eu falei isso e eu quero, como eu estava tentando falar antes da Letícia me interromper, é que às vezes parece que o modo como o coach reage, o modo como o Bashi reage, o modo como a Feluriana reage com essas ameaças super estranhas, por exemplo, se parecem, né? Sim. Então, isso me chama a atenção. Sim. O temperamento deles, às vezes, se assemelha. Uhum.
Então tá certo. Aí, Nesses capítulos, eles falam sobre algumas famílias, os encantados, sobre alguns encantados lendários. A gente não vai falar o nome deles, mas mais pra frente, se a gente tiver oportunidade de falar sobre um pouquinho sobre o que apareceu nesses capítulos, eu acho legal. Enfim, só pra deixar registrado que ele foi falado a algumas famílias, algumas rusgas, e que talvez eu suspeito que o Kvothe, dentre essas várias coisas que ela contou, deve ter sido falado da família do Bast. Porque o Bast não é qualquer encantado, ele é filho de um fulano de tal, eu me esqueci o nome. Mas ele é, teoricamente, de uma família importante dos encantados. Então eu acredito que isso a Feluriana deve ter citado, e ele deve usar isso a favor, mesmo que seja um conhecimento que ele não conseguiu particularmente absorver com boa, assim, com qualidade, mas eu acho que ele vai usar isso pra conhecer o Bast, sim, eu desconfio. aí no capítulo 100, Shaed. Então tá certo, né? O coach começa a descrever no começo desse capítulo as diferenças entre o mundo dos mortais e os encantados. Algumas delas são: às vezes, num primeiro olhar, parecia uma parte intocada da floresta do Zeld, mas tinha umas estrelas desconhecidas e mais brilhantes no alto. Ou naquela parte que eles estavam na Terra dos Encantados, o céu era continuamente azul arroxeado crepuscular, escuro. Além disso, ele não sabia quanto tempo dos mortais ele já haveria ter de passado por lá. Ele sabe que ele dormiu 12 vezes, mas ele sabe de relatos em que pessoas que se perderam no mundo dos encantados, às vezes, ou pareceram excessivamente velhos, depois de 5 minutos estavam já com 60 anos, umas paradas assim, Uhum, ou então que já tinha se passado anos e anos e parecia que tinham envelhecido só 5 minutos. uhum, Mas ele tentava não ficar pensando nisso, para não ficar muito ansioso. sim. Outra coisa também, outras diferenças, é que ele tinha a sensação, e isso ele teve essa sensação já na iátrica, que isso meio que ele observou lá, depois de um tempo, até ter plena consciência disso. Mas parecia que naquele cômodo era como se tivesse alguém adormecido, era como se todo ao seu redor tivesse num sono profundo, como se tivesse uma ligeira consciência de tudo que cercava, inclusive como se o local, como se a Terra dos Encantados tivessem até uma consciência de coach, né? Uhum. Essas eram as diferenças principais do ambiente. É, então tá certo. A ideia de que coach sairia, conheceria Feluriana, entraria no mundo dos encantados e sairia, deixava ele muito assim, honrado quase, né? Mas deixava um pouco intranquila a Feluriana. Sim. Tanto é que ela fazia prometer, para fazer com que Coach prometesse diversas vezes que ele retornaria. E aí chega um determinado momento que ele diz para ela: farei de tudo o que puder para me manter a salvo e poder voltar para você. Nesse instante, Feluriana ficou pensativa. E ela começa a falar: você não cuida tão bem de você, você se mete em muitas encrencas. Porque vê as cicatrizes no Porque, corpo, né? exatamente. Aí ela fala: olha, eu vou te oferecer uma capa, uma sombra, uma shaed. É, porque ela fala: para outras pessoas eu ofereceria outras coisas, mas para você, que é um andarilho noturno, um seguidor da lua, precisa ser protegido do ferro, do frio, do rancor. Tem que ser silencioso, tem que ser leve, tem que se mover com delicadeza pela noite. Tem que ser rápido e destemido. Sim. E nesse momento, ela meio que manda nele, tipo, de maneira quase como uma marionete mesmo. Isso foi citado, inclusive, com esses termos no momento. Ela meio que o ordena a caminhar dentro da floresta, daquela floresta antiquíssima, nu como um gaio. E ele fala que ele até pensou em vestir uma roupa, mas ele pensou: não, meu pai mesmo diz que cada lugar a gente segue as regras do lugar, então vamos lá Uhum. peladão mesmo. E os dois começam a entrar na floresta peladão e eles percebem que o céu vai se escurecendo progressivamente à medida que eles adentravam aquela antiquíssima floresta. Coach faz uma simpatia, acende uma tocha no meio de uma conexão acima de sua cabeça. Uhum. E aí a Feluriano repreende, que é o que a Letícia falou.
Ciarnalhas, que parece um trecho que se assemelha a um trecho da canção que ela canta. Ele, meio que sem entender o que significava aquilo, entendeu que ela mandou ele cortar o foguinho ali, né? Ele cortou o foguinho. Aí tem assim, eles começam a fazer sexo, né? Não, na verdade, eles não fazem. Tipo assim, Não? só tem É uma só. parada mais. Uma parte mais erótica, assim, mas Sim, não tem nada, tipo. mas parece que não é um acaso. Sei lá. Porque ela começa a soprar os pulmões Ah, isso é muito dele. estranho. Tipo assim, o coração dele para com um beijo dela nessa cena também. Sim, parece que ela tá evocando alguma coisa, fazendo algum ritual para que alguma coisa aconteça. E depois que todos esses movimentos se acabam, ele começa a se aproximar umas luzes. Não, ela, ela acontece esse momentozinho ali dela deitada em cima dele, mas assim, logo ela levanta e aí ela faz um sonzinho com a boca, que é desse Entendi. som que vem essas borboletas, né? Tipo, umas, na verdade não são Mariposas. borboletas, são mariposas, é. Aí ela fala que a Tim estão vindo. Aí surgiu uma centelha de luzes pálidas que vieram dançar por entre as árvores em nossa direção, tênue como uma fosforescência. E aí, quando ele vai perceber o que era aquilo, que às vezes fala, gente, eu tô vendo ou não tô vendo isso? Era um tipo de mariposa com riscas luminescentes nas asas que estavam circundando eles e que, inclusive, estavam quase que circundando a silhueta da Feluriana para que eles pudessem percorrer ainda mais adentro dentro da floresta, Uhum. né? Depois disso, eles caminharam por mais um longo período. A escuridão era tão densa que parecia um cobertor a envolvê-los. A sensação sutil de vigília adormecida era ainda mais forte. Era como se tivesse se movimentado, alguém tivesse se movimentado e tivesse prestes a despertar. Ele disse que era desconcertante. Uhum. E ele, não sei porquê, sabia que estava no centro da Terra dos Encantados. Uhum. E aí ela chegou numa região que estava ainda mais escura e se afastou um pouco do coach e passou a colher algo amorfo. Depois que ela se senta e coloca no colo, ele percebe que é algo amorfo e escuro. Então ela estende uma das mãos e pegou como se fosse finos raios de luz estelar. Não, então peraí. Na noite densa, ela pega essa substância amorfa. Ele vê pelas luzinhas da mariposa que ela tava colhendo alguma coisa das árvores. Uhum, Quando ela viu que ela pegou o suficiente, eles começam a retornar para o caminho da luz. uhum. Eles caminham, caminham, caminham. Quando os primeiros raios de luz estelar começam a perpassar por entre as copas das árvores, ela, ela se senta e começa então a pegar esses raios de luz e usá-los nessa substância amorfa. Sim. Aí depois que ele foi entender, ela estava costurando essas luzes estelar em alguma coisa. E como ele sabia que era a chaete que ela estava fazendo, ou seja, a sombra, ele percebeu que ela estava costurando uma capa de sombras com a luz das estrelas. E aí, no primeiro indício vago de crepúsculo, ela pendurou a chaete num dos galhos escuros de uma árvore próxima e diz: às vezes a sedução lenta é o único jeito. A sombra delicada teme a chama da vela. Como poderia sua Shaed, tão inexperiente, deixar de sentir a mesma coisa? Uhum. E assim acaba o capítulo 100. Tem mais alguma coisa para falar sobre o capítulo 100? Uhum. Começar então o capítulo 101. Perto o bastante para ser tocado. Então tá, então depois disso, o coach passa a fazer perguntas ainda mais diretas sobre a magia de Feluriana. O coach É muito é curioso. muito curioso e às vezes ele tenta realmente apertar o mamilo dos outros. As respostas permaneciam aparentemente óbvias e vagas, porque afinal de contas a Feluriana só conhecia aquele modo mágico de viver, né? Isso pra ela era a coisa mais natural do mundo. Ele diz o seguinte: em certos momentos eu tinha a impressão de ter encontrado uma versão mais tranquila e atraente de Eloding. Exatamente. Aí, Porque ela dava respostas tão vagas quanto o Eloding. sim. Outras duas coisas que eu achei muito interessante é que ela descreve dois tipos de arte para o Kvolt. A gramaria,
que é a arte de fazer as coisas serem, que é a Shaed. Que era o que ela estava fazendo com a Shaed. Exatamente. E a Glamouria, ou Glamouria, não sei. A arte de fazer as coisas parecerem. E eu pensei, tipo assim, será que é isso que o Bast faz? Ele é tipo uma Glamouria, porque ele, tipo, ele parece um ser humano. Então ele não tem os cascos de encantado nem nada. Fiquei pensando se é esse tipo de arte que os encantados fazem quando eles vão pro mundo dos mortais, por exemplo. Eu não sei, mas o que me fez pensar foi tipo que até o que o coach estava fazendo anteriormente com a sua reputação era uma glamouria, a arte das coisas parecerem. Agora que de fato nessas viagens, nessas excursões, ele tá fazendo as coisas serem de fato, né? Mas eu não sei. Aí depois ela dá uma noção geográfica para ele, né? Ela fala que não existe as direções habituais que existem no mapa dos mortais, existe nos encantados. Mas ela falou o seguinte, que se ele olhava para o céu e olhava para um lado e olhava para o outro, ele via que no céu crepuscular, um lado era ligeiramente mais claro e o outro lado era ligeiramente mais escuro. E ela disse que se ele seguisse em direção do lado mais claro, ele chegaria no dia. Se seguisse a direção mais escura, ele chegaria na noite. E aí ela deu vários nomes assim diferentes para dia e noite. Escuridão, luz, inverno, verão, avanço, retrocesso, risonho e tristonho. Sim. Outra parte desse mesmo capítulo fala a reflexão de coach, que diz, olha, eu tenho uma memória excepcional. Só que ela é estranhamente cheia de lacunas no que se refere ao período que eu tinha passado na Terra dos Encantados. Por exemplo, ele lembra do que comia, mas não lembra como que ele conseguiu tais comidas. Ele lembra mais ou menos... não sei, tem essas coisas assim, sabe? Tipo, as lembranças que ele tem de... Ah, não, eu acho que tinha vela no recinto. Mas, tipo assim, eu acho que o crepúsculo era arroxeado. Eu acho que existiam candeeiros. Mas tudo isso é... Candeeiros. Tudo isso era tipo um reflexo na pele da Feluriana. Então, tipo assim, ele não lembra de ver os objetos em si. E é engraçado que, mais de uma vez nesses capítulos, ele descreve as luzes de cor âmbar. E não é a primeira vez que a gente vê essa cor no livro. A primeira coisa que é um dos anéis do Kvolt, daquela musiquinha, na mão esquerda, ele tem um anel de âmbar. Então, na primeira mão, anéis de pedra, ferro, âmbar, madeira e osso. E também, na parte do Willan, fala o seguinte, que ele queria um anel de âmbar vermelho que dava poder para ele sobre os demônios. Então, eu não sei se isso daria poder para ele sobre os demônios, né? Porque parece que âmbar é uma coisa que os encantados curtem. Pelo menos a Feluriana tem um ambiente só com a cor âmbar, né? De candeeiros. E demônios que para os supersticiosos chamados de demônios, mas para outros os conhecedores seriam os encantados, né? Tá, então capítulo 102 agora, a lua em eterno movimento. Tô percebendo que ela não vai deixar eu falar direito sobre esse capítulo, que ela vai querer ler tudo. Gente, talvez aconteça isso mesmo, porque vocês sabem que esse capítulo... Segura aí. Esse capítulo é um capítulo que a gente tem que parar e, tipo assim, ler com cuidado, porque tem muitas coisas nesse capítulo sobre o roubo da lua, a presença da lua nos dois mundos e a guerra da criação. Então, vamos lá. Eles estavam se encaminhando para o lago quando Kvoth notou uma diferença na luz crepuscular. Ele olha para o céu e vê a lua, vê uma parte bem pequena. Ele diz que é uma curva pálida da lua. A lua estava crescente. E aí, o que eu lembrei? Existe uma parte na admissão de Kvoth na universidade que o Elxadal pergunta o seguinte: qual é o período sinódico da lua? E o Kvoth responde: 72 dias e 1/3. E aí eu fui pesquisar o que era período sinódico. Período sinódico é tipo quantos dias leva para um astro repetir a formação que ele tem. Tipo assim, é o tempo que demora para de um mesmo local, o observador, do mesmo ângulo, ver aquela característica se repetir. Então, tipo assim, eu vejo 2 luas crescentes, 2 luas novas, etc, etc. Então, se o período sinódico é de 72 dias,
E então seria mais ou menos assim, 18 dias entre uma fase e a outra, considerando que só teria 4 fases a Lua, né, claro. Não sei. Eu não sei como é que conta, eu não sei como é que funciona essa geografia. Meu Deus, que menina doida. Mas assim, quantos dias que o voo pode ter ficado lá, entendeu? É isso que eu queria calcular, entendi. entendeu? Porque ele entrou saiu do mundo dos mortais com lua cheia e entrou no mundo dos encantados sem lua, né? E agora começa uma luazinha. Enfim. E outra coisa que eu até comentei pra Jordana, no capítulo 70 de O Temor do Sábio, capítulo Agarrados, quando o voo tá caminhando pelos jardins do Maer Alveron com a Dena, ela diz que ela prefere noite sem luar. E que se ela falar assim, que se tem uma lua nessa noite, ela é muito tênue. E aí eu falei, Jordana, meu Deus, quando ela caminha nessa noite sem luar, uns dias antes, o Bredon saiu da cidade. Aí o Jordana, meu Deus, será que o Bredon foi pro mundo dos encantados? Ou então foi Será fazer que... os rituais doidos dele. Exatamente, tipo assim, por que especificamente uns dias antes o Bredon não estava lá? Será que ele estava esperando esse período da lua, que é tão importante, que acho que os 2 períodos mais importantes da lua são quando a lua está cheia e quando não tem lua. Então, assim, enfim, é isso que eu queria falar. Mas agora vamos continuar. Quando o Quoth repara na presença da lua, a Feluriana diz: "Você é meu precioso carneirinho recém-nascido. Olhe, paira uma nuvem também. A Mauen, dance de alegria." Ela tá tirando com a cara dele. Não, enfim. Tá E aí sim. ele pergunta pra ela, tipo assim, eu vejo que no seu céu tem estrelas diferentes. Essa lua, então, que tá vindo, é uma lua diferente? Aí ela responde, querido tolinho, só existe uma lua. Estávamos, inclusive, esperando que ela chegasse. Ela nos ajudará a entrelaçar sua Shaed. Então, a Shaed dele tem sombras de uma noite densa dos encantados, tem a lua estelar, e agora tem a lua, tem a luz lunar. Então, tipo assim, é muito interessante. E aí ele fala o seguinte, é nessa hora que eles entram pro lago, ela vai trazendo ele pra dentro do lago e ele comenta sobre que os peixinhos luminosos do lago gostavam do sal da pele dele. E ela se sente muito ofendida. E aí ela vai continuando explicando que só existia uma lua, que ela se move entre o seu céu e o meu céu. E aí eles começam, daí pra frente, não sei se você reparou, começar a falar de um jeito poético, os dois. Os dois. Tipo, os dois começam a falar de um jeito poético até meio bizarro. Pra não Parece dizer... um diálogo entre ele e a Auri. Exatamente. Aí eles começam. Gente, nessa parte eu quero falar pra vocês que eu vou ler bastante coisa pra ficar legal, eu acredito, porque eu acho que ler vai ser melhor do que escrever. Ele pergunta: por encantados, imortais querida, é pois alegre andarilha da vida? Não andarilha, viajante apenas, move-se sem liberdades plenas. E aí ele pergunta: uma vez eu ouvi uma história sobre um homem que roubou a lua. E ela diz: aquilo foi o fim de tudo. Até ele roubar a lua, ainda havia alguma esperança de paz. É uma história antiga e triste. E o Wolf fica chocado, porque ele falou assim: eu achei que era uma historinha de conto de fadas. Ele até zoa, né? Ela falou assim: não, não tem importância você falar conto de fadas, não. A gente também conta história de homenzinhos. Enfim. E aí ele pede a história. E aí ela começa. Muito antes das cidades dos homens, antes dos humanos, antes dos encantados, havia aqueles que andavam de olhos abertos, sabiam todos os nomes profundos das coisas. E aí ela pergunta: sabe o que isso significa? E ele responde: bom, se eles sabem o nome de uma das coisas é porque eles têm domínio sobre elas. E ela responde: não, nenhum domínio era dado. Eles possuíam o saber profundo das coisas, não o domínio. Nadar não é dominar a água. E prossegue. E então vieram aqueles que viam uma coisa e pensavam em mudá-la. Esses pensavam em termos de dominação. Eram moldadores, sonhadores orgulhosos. E nem tudo foi ruim no começo. Houve maravilhas. Uma vez, sentada nos muros de Murela, comi uma fruta de uma árvore prateada. Ela brilhava, e no escuro era possível ver a boca e os olhos de todos os que a tinham provado. E lembra que Murela é uma cidade que a gente já tinha presenciado, que era uma das 7 cidades
sem ser Mirtariniel, que estavam participando da Guerra da Criação. Olha o trecho. Entretanto, restavam 8 cidades: Belém, Antus, Vairet, Tinusa, Emlem e as cidades gêmeas de Murila e Murela. Por último, havia Mirtariniel, a maior de todas e a única sem cicatrizes dos longos séculos de guerra. Aí o Kvolt pergunta, Murela? Ela ficava na Terra dos Encantados? E a Feluriana responde, não, eu já disse, isso foi antes. Só havia um céu, uma lua, um mundo, e nele ficava Murela, e a fruta, e eu a comê-la, com os olhos brincando no escuro. E aí ele fala, meu Deus, ela tá confirmando a presença de Murela, sendo que no arquivo tinham exemplares de coisas assim, na época de Caloptena, e que já é uma coisa super antiga, segundo o Kvolt, a época Caloptena faz mais de 2000 anos atrás, então 2 milênios, e não tinha nenhum vestígio daquilo que Feluriana contava. E aí ela prosseguiu. A fruta foi só a primeira coisa, os primeiros passos incertos de uma criança. Eles ficaram mais atrevidos, mais valentes, desregrados. Os velhos conhecedores, aí entram. Agora entra uma coisa que é importante a gente lembrar, que é os moldadores versus os conhecedores. Sim. E ela continua então. Os velhos conhecedores disseram parem, mas os moldadores se recusaram, e então eles discutiram, brigaram e impuseram proibições aos moldadores, argumentaram contra aquele tipo de domínio. Ah, mas as coisas que eles faziam. O que eles faziam? As terras dos encantados, moldadas segundo a vontade deles. Os maiores dentre eles as costuraram em tecido inteiro, um lugar onde pudessem fazer o que desejavam. E no fim de todo o seu trabalho, cada moldador criou uma estrela para encher seu céu novo e vazio. Ou seja, deve ter muito moldador. Porque, pelo que o Kvolt falou, não sei se era um céu cheio de estrelas. Mas, tipo assim, geralmente quando a gente pensa em céu, a gente pensa em céu muito estrelado. Então, eu fico pensando, será que tinham poucos moldadores a ponto de contar em mãos? Ou eram muitos e muitos moldadores? E aí sim ela continua. E então houve 2 mundos, 2 céus, 2 conjuntos de estrelas, mas ainda uma só lua, e toda ela redonda e aconchegada no céu dos mortais. Mas havia um moldador que era o maior que os demais. Para ele, a criação de uma estrela não bastava. Ele estendeu sua vontade pelo mundo e a puxou de sua casa. Aquele foi o ponto de ruptura. Os antigos conhecedores compreenderam que discurso algum jamais deteria os moldadores. Ele roubou a lua e com isso veio a guerra. E aí o Kvolt pergunta como era o nome dele. Aí ela diz: nada de nomes aqui. Não falarei daquele, ainda que esteja trancado além das portas de pedra, que é o título do terceiro livro, Doors of Stone. Ou seja, Sim. a gente já sabe então que o causador do roubo da lua, o Jax, né? Tá preso nas portas de pedra, né? Provavelmente. Que é inclusive o nome do livro. E aí ela continua falando dele. Esse moldador de sombrio e imutável olhar, a mão estendeu para o puro céu negro tocar. Arrancou a lua, mas não a manteve parada. E agora ela oscila entre mortal e encantada. Tem a lua nossos 2 mundos enfeitiçados, qual pais ao mesmo filho agarrados, cada um para seu lado a puxar, sem que possam reter nem largar. Aí ela começa a explicar a lua cheia sem lua. Quando puxada em teu céu pela metade, vês a distância que nossa união invade. Ou seja, quando a lua está no meio termo, o mundo mortal e encantado está super distante. Então quase não tem comunicação, quase eles não entram um no mundo do outro. Porém, continua. E quando a tua lua brilha, cheia, todos os encantados prendem sua teia. Impele-nos para junto feito açoite. E então, uma visita de uma noite é fácil como um largo portal cruzar. Como em mansa praia aportar. Sabendo o caminho e tendo vontade, 1000 portas semicerradas mantêm seu mundo e o meu interligados. E é justamente nesse momento de lua cheia que o Kvolt entrou no mundo dos encantados, certo? E aí ele pergunta, mas será que não tem outros sinais? Além de, por exemplo, eu vi você
e fui atrás de você e você me levou. Mas será que não existem outros sinais de que tem presença de encantados no nosso mundo? E ela continua: sutis e furtivos são os encantados, seres leves qual fumaça em passos ensaiados, envoltos em sombras circulam uns entre os teus, ora carregados de fardos como pobres plebeus, ora talvez em mantos de rainha vestidos, sabemos como agir para não ser percebidos. Será que esse ora carregados de fardos como pobres plebeus seriam os latoeiros? Porque eles andam com fardos, Sim. né? Agora eu não sei qual tipo de fardo que é, né? Tipo fardo de vida, tipo assim, minha vida é um fardo, ou se fardos físicos. E aí ele fala, o que lhes barra esse ataque enluarado? O ferro, o fogo, o vidro espelhado, o almeiro, o freixo e facas de cobre, esposas componesas de coração nobre, que as regras conhecem dos jogos que fazemos, que pão nos deixam e a distância mantemos. Então, coisas que fazem mal para os encantados. Ferro, fogo, vidro espelhado, almeiro, o freixo e facas de cobre. Você lembra que eles falaram que a espada do Taborlim era de cobre, né? Uhum. Sim. E aí ela finaliza falando que o pior de tudo, o que mais pavor trazia aos encantados é o poder que eles perdiam ao pisar na terra dos mortais. E aí ela termina falando então agora para os mortais. Em noite assim, a cada pequeno passo, a escura esteira da lua te aprisiona em seu laço. Para o mundo encantado, te sentes atraído sem querer, e lá nada te restará senão permanecer. Isso quando a noite está sem lua, né? Aí ela fala: em terreno tão inexplorado a pisar, que pode um mortal se não se afogar? E nesse momento ela quase afoga o Kvoth, você lembra? Quando ela desafoga ele, ela fala: faço isso para que não deixes de escutar. O homem sábio teme as noites sem luar. E não tem como não ler esse capítulo. Ele é muito bom. Ele é poético, ele é assustador, ele é maravilhoso. Eu posso falar uma coisa? Pode. Eu tava caindo de sono. Nossa, gente! Não, peraí, eu tava caindo de sono fazendo um resumo desse capítulo, e aí você exigiu que eu fizesse o resumo desse capítulo pra você ler tudo. Mas é por conta Você lê tudo? É por conta da sua memória, vai fazer bem pra ela ter escrito. Lê tudo! Ai, gente do céu, a Jordana. É isso. Último capítulo. Capítulo 103, agora eu vou fazer do jeito que eu quero. Lições. Então a Feluriana, né, depois desse rolê todo, leva o coach até a direção diurna da terra dos encantados. Ela ensinou o que era a Era do Carvalho. Só que ele fala isso, só que não fala nada o que foi essa Era do Carvalho, né? Coach diz que ensina o taque para ela, tenta ensinar o taque para ela, mas ela já conhecia. E ela diz que ela derrotou ele em um jogo tão maravilhoso que até Bredon se orgulharia. Véi, muito, muito, muito assim, Bredon, onde é que você aprendeu isso? Essa é a questão. Ele diz que ele tentou aprender um pouco a língua dos encantados, mas Feluriana não era uma professora muito paciente e ela fez com que ele prometesse para não tentar falar a língua dela na sua presença, do tanto que ele errava. Pelo menos assim ele ganhou uma dose generosa de humildade. Feluriana ainda ensinou várias canções de seu povo, que quando Coach tentava cantá-las ou então entoá-las em seu alaúde, ele parecia que nunca tinha pegado em um alaúde antes, porque não tinha o ritmo, a melodia que ele estava acostumado. Isso me fez lembrar um pouco a canção de Dena, que era num ritmo completamente original, né? Então eles passaram também um tempo trabalhando na sua Shaed, e o coach cria caso. É engraçado que o coach sempre tenta parecer um gentleman e, tipo, eu tô super descolado com isso que tá acontecendo. Mas depois que começa a acontecer na segunda, na terceira vez, ele começa a criar caso e fazer perguntas demais, tal como ele fazia com Elodie. Aí ele começa a criar caso, fala, não, mas você não era para você conseguir pegar a luz do luar, a luz das estrelas, porque ela é uma onda, a onda não tem massa, como é que você consegue pegar isso? Aí ela fala, ai Deus, você sabe de coisa demais para ser feliz. Ai,
Muito bom. Aí ela simplesmente vai e fala meio despretensiosamente, apontando com a cabeça: pega aquele negócio lá pra mim. E aquele negócio lá simplesmente era uma luz da estelar. E ele vai meio que sem raciocinar muito, vai e pega e ele consegue sentir a massa mesmo. Consegue sentir o peso do raio do luar. Ele sente, inclusive, consegue palpá-lo, frio e efêmero. E ao cair em si, ao perceber o que ele estava fazendo, aquilo volta a ser somente um raio de luz comum. E ele fica tentando pegar sem conseguir. E a Floriana ri e apanha o raio e continua a trançar a Shaed. Sim. E assim acaba o bloco de capítulos de hoje. Lembra do Aluador, quando o Elourin leva o Kvothe e o cara fala, nossa, hoje eles não estão bem, tá em lua cheia, tá em noite de lua cheia? Então, de certo, eles ficam mais loucos, porque eles ficam mais atraídos pro mundo dos encantados, né, às vezes, né? Ou então tem algum encantado no corpo deles, que nem um Mael, sei lá, né? E aí ele fica malucão, sei lá. Estamos refletindo. Próximo episódio, dos capítulos 104 ao 111. Vamos ver se dessa vez a Letícia não enrola pra Mentira, gente eu gravar. fiz certinho, ela que enrolou. Eu não. Tchau, fiquem com o Telu. Tchau, gente, até.